igreja passará pela grande tribulação? O que promete Apocalipse capítulo 3, versículo 10? Será que ali Jesus ele está dando mais ênfase ao pré-tribulacionismo ou ao pós-tribulacionismo? O que acontecerá com a igreja? Ela será salva da grande tribulação, nem passará por ela, ou ela será salva na grande tribulação, assim como aconteceu com os amigos de Daniel na fornalha de fogo? Ou será que ela será arrebatada e não passará por essa grande tribulação? O que promete Apocalipse capítulo 3, versículo 10? Será que ali é uma promessa apenas para a igreja de Filadélfia ou será que é para toda a igreja na face da terra? Neste versículo, parece que Jesus está fazendo um trocadilho ali, um jogo de palavras. Ele diz, assim como você guardou, eu te guardarei. Então, a igreja ali recebe uma promessa de ser guardada da hora da provação que virá sobre todo mundo. Quando nós analisamos as cartas, nós percebemos que as sentenças locais, nós podemos dividir em 3 grandes blocos, em sentenças locais, sentenças gerais e sentenças mistas. Há promessas para toda a igreja, há promessas que são apenas locais para aquela igreja, naquela localidade, naquela época, naquele tempo. E há promessas que são mistas. Por exemplo, na própria igreja de Filadélfia, nós podemos perceber isso. No versículo 7, a gente percebe que a sentença ali é local e geral. No versículo 8 e 9, é apenas local, diz respeito apenas a problemas da igreja de Filadélfia. No versículo 10, é local e geral. O que você diz? O que você acha? A igreja passará pela grande tribulação ou não? Deixe seu comentário aqui, se você é pós, mid, pré-tribulacionista, e o que você acha desse versículo de Apocalipse capítulo 3. Ali promete um livramento para toda a igreja. Será que a igreja passará ou não pela grande tribulação? Enfim, versículos 11, 12 e 13, ali há uma sentença geral. Agora, como que eu sei que a igreja... que o versículo 10, aliás, é para toda a igreja. Por que não é para a igreja de Filadélfia apenas? Bom, quando a gente analisa as 7 cartas, as 7 igrejas, a gente percebe que há perseguição. Há uma perseguição local em diversas igrejas que João está escrevendo. As perseguições, geralmente, são sempre locais. Por exemplo, em Éfeso, a gente percebe isso no versículo 3. Há ali um sofrimento que é local daquela igreja. Em Esmirna, versículo 10, dá a entender que é local. Em Pérgamo, versículo 13, é algo específico da igreja em Pérgamo. Em Tiatira não há perseguição, pelo menos a sentença aqui que Jesus profere a respeito dessa igreja não menciona a perseguição. Em Sardes parece que é uma perseguição local no versículo 2. Em Laodiceia não há perseguição. Em Filadélfia é a única qual Jesus faz uma promessa de livramento de uma tentação que parece ser mundial. Alguém pode dizer, mas isso ali era o Império Romano. Por exemplo, os preteristas costumam jogar tudo que diz respeito à terra, ao mundo, ao Império Romano. Para eles, existia só o Império Romano como mundo. Só existia a terra de Israel como mundo, né? Mas parece que o Apocalipse não diz isso. O Apocalipse, quando menciona essa perseguição, parece que ele ultrapassa o Império Romano. É uma perseguição, é uma tribulação que virá sobre todos os habitantes da terra. Isso é bem claro. Agora, o que significa habitantes da terra no livro do Apocalipse? Bom, uma coisa interessante, esse uso habitantes da terra, ele vem do Antigo Testamento. E todas as vezes que no Antigo Testamento menciona-se habitantes da terra, está falando sobre o povo ímpio, sobre um povo incrédulo, no qual virá um julgamento para condená-los. E parece que é esse mesmo tom, esse mesmo clima, essa mesma sentença que aparece no livro do Apocalipse. A gente pode cotejar aqui algumas referências que pode corroborar com esse ponto de vista. Por exemplo, nós vamos encontrar a expressão habitantes da terra em diversos versículos do Apocalipse. Ele aparece 11 vezes junto com seus correlatos,
Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que é o foco aqui do nosso estudo, o capítulo 6, versículo 10 também, o 8, 13, o 11, versículo 10 aparece 2 vezes, o 13, versículo 8, 12 e 14, 2 vezes, o 14, versículo 6 e o 17, versículo 8, todos eles falam sobre habitantes da terra e sempre mencionam um julgamento sobre esses habitantes da terra. Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Diz assim, e eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 11, 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presente uns aos outros. Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Apocalipse 13, 14. Ela enganou os habitantes da terra. Apocalipse 17, 2. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, 8. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Apocalipse 8, 13. Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas. Apocalipse 14, versículo 6. Um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então a gente percebe aqui que a expressão habitantes da terra e os que habitam sobre a terra, está dizendo a mesma coisa, refere-se aos ímpios, aos impenitentes, aos rebeldes, aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida, aqueles que adorarão a besta, aqueles que se alegrarão com a morte dos servos de Deus. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala que esta tentação acontecerá e virá sobre os habitantes da terra, os que habitam sobre a terra. Há uma coisa interessante aqui que nós podemos fazer uma reflexão, é que não diz que a igreja é que será aprovada. A aprovação não virá sobre a igreja. A aprovação virá sobre os que habitam sobre a face da terra. Isso aqui já é um pontinho para os pré-tribulacionistas. Por quê? Porque eles pregam que a igreja não passará pela grande tribulação. E de fato o versículo aqui fala que esta aprovação é para pôr à prova os que habitam na terra. São os habitantes da terra que passarão por essa aprovação. Enquanto que a igreja tem uma promessa de livramento. A aprovação da igreja, ela acontece aqui neste mundo, não na grande tribulação, não na ira do cordeiro, não nas tribulações que Satanás, o anticristo e a besta infligirão sobre os habitantes da terra. Parece que a igreja não passará por isso, ela será preservada, porque ela não estará aqui na terra. É isso que dá a entender essa sentença aqui do capítulo 3, versículo 10. E o contexto desta passagem aqui parece estar ligado à vinda de Cristo. Olha o que diz o versículo posterior. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, ao mesmo tempo que ele promete livrar aquela igreja da hora da tentação que virá sobre os habitantes da terra, para pôr à prova os habitantes da terra, ele parece que liga isso com a vinda do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A expressão da hora e não na hora da tentação parece que foi a preferida pelos tradutores da Bíblia. Tem várias versões que falam sobre ser livrado da hora da tentação, em detrimento daquelas que falam sobre ser livrado na hora da tentação. Alguém pode perguntar, mas será que também a carta de Esmirna não mostra que a igreja passará pela grande tribulação? Porque ali fala de tribulação. Vamos dar uma olhadinha no versículo. Capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, se no capítulo 3, versículo 10, há uma suposta base para o pré-tribulacionismo, será que aqui não é uma base para o pós-tribulacionismo? Será que aqui também não mostraria que a igreja estaria passando pela grande tribulação e sendo preservada da grande tribulação? Mas veja bem, são dois contextos completamente diferentes.
tá? Enquanto que ali, no capítulo 3, versículo 10, parece uma promessa geral para a igreja não passará pela tribulação, uma promessa de livramento, aqui na igreja de Esmirna não há essa promessa. E vamos ver algumas razões do porquê são contextos diferentes. Primeiro, o contexto não menciona a volta de Cristo em Esmirna, enquanto que em Filadélfia menciona. 2, a perseguição é local e não é mundial. Ali uma perseguição para a igreja de Esmirna, não é sobre todos os habitantes da terra. E ali também é uma aflição de Satanás, não é a ira do Cordeiro. O Apocalipse fala sobre o dia do Senhor Deus Todo-Poderoso, a ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Não fala nada disso, aqui é apenas uma perseguição local infligida pelas potestades das trevas contra a igreja em Esmirna. Outra, aqui não há promessa de livramento. A igreja passará por aquela tribulação de 10 dias. Tá? Ela não é específica. Ela é uma tribulação limitada. Aqui o texto diz que é uma tribulação de 10 dias. Enquanto que lá em Filadélfia não fala disso. Ele abrange essa época da tribulação como se fosse realmente a grande tribulação, conhecido como o dia do Senhor. Então nós podemos concluir de Apocalipse capítulo 3, versículo 10 o seguinte: é uma promessa que parece se enquadrar para toda a igreja, não é apenas para a igreja em Filadélfia. É uma promessa de livramento da hora da tribulação e não na tribulação, é uma promessa de livramento. A tribulação é para aprovar não a igreja, mas para aprovar os ímpios. Pelo menos é isso que dá a entender capítulo 3, versículo 10, lá do livro do Apocalipse, aquela promessa que Deus fez para a igreja em Filadélfia. Bom, você viu que é um estudo bem simples, bem dedutivo, tá? Não é nada assim exegeticamente profundo ou aprofundado, mas aqui parece que a balança ela pesa mais para os pré-tribulacionistas do que para os pós-tribulacionistas. Se você não concorda, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Se você concorda, também deixe o porquê você concorda com a argumentação deste vídeo. Deus abençoe você. Se você quer pré, pós, mid, Deus abençoe a sua vida, tá bom? O que importa é que Jesus voltará. A questão de como ele vai voltar, ou como ele voltará, o jeito que ele irá voltar, isso aí é um debate que não terá fim até a volta do Senhor Jesus. Mas nós esperamos nos encontrarmos no céu. Deus abençoe a você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau!